O estádio Tottenham Hotspur, em Londres, é um verdadeiro espetáculo de inovações. Suas arquibancadas, as mais inclinadas do Reino Unido, oferecem uma experiência única, enquanto acima delas se destacam os maiores telões da Europa Ocidental, com impressionantes 11 metros de altura por 29 metros de largura. Este é o primeiro estádio do mundo a contar com sua própria cervejaria e ainda possui um gramado retrátil que transforma o espaço em um campo de futebol americano em minutos. Quer saber como esse incrível estádio foi construído e o que o torna o mais moderno do mundo? Então prepare-se, porque vamos embarcar em uma jornada fascinante por cada detalhe dessa obra-prima. A nova e impressionante casa do Tottenham Hotspur, avaliada em mais de $1 bilhão, é o maior estádio da capital inglesa. O resultado desse marco arquitetônico só foi possível graças ao esforço de 5.000 trabalhadores ao longo de 3 anos. Foram usados impressionantes 72.000 metros quadrados de concreto e instaladas 1.600 portas, criando uma obra-prima de engenharia que vai além de uma simples construção. Este estádio não apenas redefiniu a forma como os esportes são praticados, mas também como são vivenciados pelos fãs. Com capacidade para 62.000 espectadores, ele se destaca como um espaço dinâmico onde, antes de cada partida, a movimentação nos bastidores não para. Em um complexo tão grandioso, é fácil perder a noção de proporção, mas basta olhar para os gigantescos telões para se situar. E nos bastidores encontramos o supervisor de campo, Wayne Billing, conhecido por sua dedicação incansável. Dizem que ele vive, dorme e sonha com grama. Ao lado dele, uma equipe de 20 profissionais se dedica exclusivamente a deixar o campo impecável. E por aqui, uma coisa é certa: o trabalho nunca para. A Liga de Futebol Inglesa é acompanhada por impressionantes 1,4 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Com uma audiência desse porte, o gramado do estádio precisa ser impecável, tão bem cuidado quanto os próprios jogadores que o utilizam. E aqui, o nível de exigência é altíssimo. São 500 milhões de folhas de grama tratadas com precisão quase cirúrgica. Antes de cada jogo, o gramado é aparado para seguir um padrão rigoroso. Cada folha deve ter entre 25 e 30 milímetros. Equipamentos especializados garantem que todas estejam dentro dessa medida. Sim, cada uma. Dá para imaginar o trabalho, né? Para atender a multidão sedenta durante o intervalo dos jogos, o estádio conta com uma tecnologia incrível. Chopeiras invertidas, capazes de encher um copo em apenas 5 segundos. Isso é nada menos do que 7 vezes mais rápido do que uma chopeira comum. E não para por aí. O balcão onde essas maravilhas estão instaladas tem mais de 60 metros de comprimento, com diversos atendentes e várias chopeiras alinhadas estrategicamente. Essa infraestrutura garante que ninguém precise perder tempo na fila e todos possam aproveitar o intervalo sem perder a emoção do jogo. Inovação na medida certa para o maior estádio de Londres. O som é o coração pulsante da torcida, e no Tottenham Hotspur Stadium isso foi levado a outro nível. As canções que embalam o time e intimidam os adversários são amplificadas por um projeto acústico meticuloso, liderado pelo presidente do clube, Daniel Levy. Cada detalhe do estádio foi cuidadosamente planejado para criar uma atmosfera eletrizante. Esse estádio é o mais barulhento de toda a Europa, e isso não é por acaso. O engenheiro de som Mark Murphy ajudou a transformar o espaço em uma obra-prima acústica. O destaque é a arquibancada sul, o setor da casa, que possui uma estrutura exclusiva para maximizar o impacto sonoro. As cadeiras foram posicionadas mais próximas do campo, e o espaço inteiro foi transformado em um verdadeiro amplificador natural. Essa arquibancada é a maior do Reino Unido, com capacidade para 17.500 torcedores. Sua inclinação de 35 graus, única no país, e a proximidade com o gol, apenas 5 metros da linha, garantem que os fãs estejam mais conectados ao jogo do que nunca. É emoção amplificada em todos os sentidos. Uma das características mais impressionantes desse estádio é como ele foi projetado para que os torcedores se tornassem parte ativa da experiência. Além de as arquibancadas funcionarem como megafones naturais, toda a arquitetura foi pensada para amplificar o som, criando uma vibração única no ambiente. O segredo está no teto. Sua inclinação, por si só, amplifica o som de maneira notável. Não é necessário cobrir todo o estádio para refletir o som no lugar exato onde importa, para os torcedores, criando uma atmosfera vibrante e cheia de energia. E apesar de não cobrir completamente o estádio, o teto em si pesa impressionantes 600 toneladas.
E o mais incrível, essa estrutura massiva foi erguida inteira, um feito impressionante de engenharia. Como em toda a construção desse estádio impressionante, a atenção aos detalhes é impressionante. Cada elemento foi projetado em grande escala para oferecer uma experiência única. A visão do campo e o som da torcida são apenas uma parte da equação. No século XXI, os fãs querem estar imersos em cada detalhe, e para isso o estádio conta com telões gigantescos. Cada telão tem 11 metros de altura e 29 metros de largura. Para dar uma ideia do tamanho, se você empilhasse 6 pessoas uma sobre a outra ou colocasse 50 lado a lado, elas ocupariam o espaço de um único telão. Cerca de 300 pessoas no total. E isso não é tudo. Ao redor do campo há 1 quilômetro de telas de exibição, proporcionando uma visão clara e precisa a todos os espectadores. Além disso, o estádio é coberto por mais de 1.800 monitores, tanto internos quanto externos. O Tottenham Hotspur não economizou recursos e usou toda a engenharia disponível para garantir uma experiência visual de tirar o fôlego para seus torcedores. O que você vê no campo é grama de verdade, mas devido ao design do estádio e suas dimensões, boa parte dos elementos naturais como vento, chuva e luz solar são bloqueados. Para garantir que o campo continue saudável, eles recriaram essas condições artificiais. Isso, meus amigos, é o que podemos chamar de paisagismo gigante. A grama utilizada é a Perennial Ryegrass, uma espécie especialmente resistente, muito mais forte do que outras variedades. Porém, manter essa grama viva dentro de um estádio com um teto que impede a entrada de luz natural apresenta um desafio. Mas o Tottenham Hotspur tem a solução. A maior câmara de bronzeamento artificial do mundo. O sistema de iluminação que eles utilizaram pesa impressionantes 120 toneladas e está suspenso sobre o campo, sem tocar na grama. Com 864 luzes, o sistema garante que cada folha de grama receba seu merecido banho de sol artificial, criando as condições ideais para que o campo se mantenha verde e vibrante, independentemente da luz natural. Tudo na construção do estádio foi pensado para maximizar a experiência tanto dos torcedores quanto dos jogadores. Porém, quando o Tottenham Hotspur decidiu sediar partidas de futebol americano, surgiu um grande desafio. Como proteger o gramado de futebol com sua grama natural de 2,5 metros de jogadores de futebol americano e as pesadas jogadas que eles realizam? A solução foi uma inovação única. O primeiro gramado retrátil do mundo. Abaixo do gramado de futebol, há um campo projetado especificamente para o futebol americano. São 10.000 toneladas de engenharia de ponta que se abrem em 3 partes separadas, formando um campo perfeito sem que as emendas sejam visíveis. O gramado natural está apoiado em 3 enormes bandejas, com mais de 3.000 toneladas cada, que deslizam sob a arquibancada sul do estádio, revelando a grama artificial destinada ao futebol americano. Esse mecanismo de deslizar foi montado sobre 168 rodas e permite a transição entre os 2 tipos de campo de maneira fluida e sem comprometer a qualidade do gramado de futebol. O mais impressionante é que, ao contrário dos gramados convencionais, que possuem raízes e terra, aqui há um mundo inteiro escondido abaixo do campo. Quando o campo de futebol americano é revelado, ele surge como uma enorme estrutura pronta para receber os jogos de NFL. Isso é engenharia sem precedentes. O setor sul do estádio, que comporta 17.500 torcedores, é sustentado por apenas 2 árvores enormes, que fazem o trabalho de dezenas de colunas convencionais. Essas árvores são um exemplo impressionante de como a arquitetura inovadora do estádio desafia as convenções da engenharia. Quando o estádio é usado para futebol americano, surge a pergunta: onde escondem os 3 pedaços do campo principal? A resposta vem de Wayne, que explica que o campo retrátil é armazenado no estacionamento do estádio. O processo de transição entre os 2 campos começa com o deslocamento do gramado natural. A primeira tarefa é mover o campo cerca de 1,5 metros para os lados, separando as 3 partes que formam o campo. Com o movimento de um simples dedão, 68 motores elétricos entram em ação, retirando o campo do estádio, deslizando pelos trilhos a uma velocidade de 7 metros por minuto. O que está acontecendo é o movimento de 3.000 toneladas de grama e estrutura. Ao final do processo, serão movidas 9.000 toneladas, mais do que o peso da Torre Eiffel. Isso é engenharia de alto nível, garantindo que o estádio esteja sempre pronto para receber qualquer tipo de evento esportivo, seja futebol ou futebol americano.
A troca do campo no Tottenham Hotspur Stadium é algo que realmente impressiona. Quando o campo de futebol é trocado pelo de futebol americano, o estádio muda completamente de clima e aparência, criando uma atmosfera totalmente diferente para os torcedores. Esse processo transforma o local, e o campo natural cede lugar ao gramado sintético com uma rapidez impressionante. Tudo acontece em apenas 25 minutos. Após a troca, o campo de futebol fica guardado no estacionamento, onde permanecerá por 13 dias. Mas mesmo fora de jogo, a grama precisa de cuidados especiais. O teto do estádio, que bloqueia a luz natural, é equipado com luzes de LED que mantêm o processo de fotossíntese ativo, garantindo que a grama continue saudável. No entanto, essas luzes de LED não são tão eficazes no estímulo ao crescimento da grama como a luz do sol. Para manter tudo sob controle, o estádio conta com cortadores de grama automatizados que cuidam do gramado mesmo quando está armazenado. Isso garante que o campo esteja sempre em perfeitas condições, pronto para o próximo evento. Única para atender às suas necessidades. Aqui a gente se sente em casa. Desde a maneira como nós entramos, a maneira como preparam tudo no vestiário. Foi bem legal. O Tottenham Hotspur Stadium, projetado por Oxford, não é apenas o melhor e mais moderno estádio multifuncional de esportes, mas também representa uma inovação impressionante. Este estádio vai além de simplesmente acomodar as necessidades de dois esportes diferentes. Ele transforma sua estrutura e funcionalidade, seja em detalhes pequenos ou grandes. Desde o campo retrátil, com milhares de toneladas de engenharia, até os espaços versáteis que adaptam a cultura de cada esporte, o estádio atende às exigências de jogadores, técnicos, mídia e, claro, dos fãs. Com essa incrível versatilidade, o Tottenham Stadium não é apenas um estádio. Ele é uma verdadeira máquina, projetada para mudar a forma como assistimos, jogamos e vivemos o esporte, deixando uma marca permanente na forma como experimentamos os eventos esportivos no futuro. E aí, pessoal, o que acharam desse incrível estádio? Impressionante, né? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais curiosidades sobre o mundo do esporte e tudo que envolve essas gigantescas construções, não esquece de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo.